Pessoal, depois vocês não entendem a importância da geopolítica, né? Da gente ver outros governos, do que está dando errado em outros governos, para evitar que isso dê errado aqui também. Olha só, tem um governo aí que estava querendo regular as redes sociais. Inclusive, tinha alguns juízes que mandavam até redes sociais serem excluídas porque não se registraram no governo. E aí, de repente, o povo toma as ruas. E aí, de repente, a repressão da mão pesada comunista vai para cima do povo. E aí o povo entende que ele é a maioria. E ele vai para cima e derruba o governo. Pois é, isso aconteceu, tá? Dá alguma semelhança com algum lugar de controle social? Então, hoje, a maioria dos governos autoritários, ditatoriais, eles querem essa regulação das redes, eles querem controlar o povo, falam numa falsa democracia. Ah, democracia, soberania, falam isso o tempo inteiro, mas estão vendendo o país para os seus aliados, estão minando o país e estão sacrificando o povo. É a democracia sem ter povo. A gente vai falar sobre isso aqui, vamos falar também de Maduro e Estados Unidos, que o bicho está pegando, vamos falar de questões internas do Brasil, tudo isso é pauta do nosso editorial, tá bom? Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante, o seu apoio, a sua força pra gente aqui no canal. Bora pra cima? Vamos entender tudo que tá rolando e essa loucura que se tornou o mundo, né? Polarizado como está, e a influência e a importância das redes sociais no mundo. Bora pra cima? Então vem comigo. Olha só, eu quero que você veja uma matéria da Veja no Instagram. Ó, um protesto contra o governo do Nepal, nessa segunda-feira, deixou 14 mortos e dezenas de feridos. O governo comunista do Nepal, ele resolveu ter a brilhante ideia de controlar as redes sociais. O resultado foi esse aqui. Dá uma olhada. A polícia abriu fogo, não é bala de borracha não, é tiro mesmo, tá? Só tá o barulho da gritaria, né? Mas aquilo ali não é bala de borracha não, é tiro mesmo. Quando derrubaram as grades de proteção, o povo foi para cima, né? Olha a quantidade de pessoas se manifestando nas ruas. A polícia abriu o tiro, né? Quando a revista Veja fez essa matéria, tinham 14 pessoas já mortas. A polícia, sem sombra de dúvidas, sem ter o menor pudor, metralhou, abriu fogo com metralhadoras contra o povo. Foram centenas de feridos. Mortos ali na hora foram 14, né? Depois subiu o número para 17, 18, e o povo tomou as ruas. Em sua grande maioria, jovens, tá? Em grande maioria, jovens. Olha só, o André Ferrigno, né? Fez a publicação aqui citando uma matéria do The Washington Post que diz o seguinte: o governo socialista do Nepal proíbe quase todas as redes sociais para defender a sua soberania digital. Sim, não é mera coincidência, mas é assim que funciona. Então, é o discurso da soberania digital. O governo de Oli afirmou que a independência da nação está acima da perda de empregos de alguns indivíduos e que não toleraria afrontas à dignidade da soberania do país. Ele falou, né, que está aqui as publicações dele, que essas redes sociais estão afrontando a soberania do país, estão colocando ideias subversivas na cabeça dos jovens e que por causa disso não aceita a violação da soberania nacional. Então, resolveu, dentro de uma brilhante ideia, excluir todos os perfis, né? O Nepal anunciou uma medida radical ao bloquear 26 redes sociais e aplicativos de mensagens, entre eles Facebook, Instagram, WhatsApp, X, YouTube, Telegram, Reddit, Pinterest e Signal. A decisão, em vigor desde a meia-noite da última quinta-feira, foi justificada pelo Partido Comunista
né? Partido Comunista. Sharma Oli, né? Do Sharma Oli, sob a alegação de que essas plataformas não cumpriram exigência legal de registro dentro do país, dentro do prazo estabelecido. Alguém viu isso acontecer aqui com uma certa plataforma no Brasil? Viu, né? Segundo o Ministério das Comunicações, Telecomunicações e Tecnologia da Informação, as empresas tiveram 7 dias para se registrar após ordem judicial, mas apenas 5, incluindo o TikTok, atenderam a determinação. Como resultado, as demais foram desativadas e expulsas do país. No domingo, jornalistas postaram em Katmandu contra o bloqueio, exibindo cartazes que acusavam o governo de hackear a democracia e instaurar o autoritarismo. Organizações internacionais como o Comitê para a Proteção dos Jornalistas denunciaram a decisão como um precedente perigoso contra a liberdade de imprensa. Oli, no entanto, defendeu a medida afirmando que a independência da nação está acima dos empregos de alguns indivíduos e que não toleraria afrontas à dignidade da soberania nacional, né? Então, a defesa da soberania. E aí veio a Jovem Pan aqui, que atualizou, né? Jovem Pan News no Instagram. Pelo menos 17 pessoas morreram e cerca de 400 ficaram feridas, né? Foram baleadas, tá? O governo que preocupa com o povo, abriu fogo contra o povo. O governo que preocupa com o povo puxou o dedo no gatilho das metralhadoras. Matou gente, matou jovens, né? Engraçado que isso aqui, eu não estou vendo nenhum governo socialista daqui, né, reclamando, falando, o auê disso tudo, não, né? Protesto no Nepal contra o bloqueio de redes sociais terminam com 17 mortos e 400 feridos. Essas são informações oficiais do governo, porque não tem rede social mais para o povo estar divulgando. São informações do governo. Só que a estimativa é que possa ter sido muito maior. Pelo menos 17 pessoas morreram e cerca de 400 ficaram feridas nessa segunda em Katmandu, capital do Nepal, durante a repressão policial a um protesto contra o bloqueio das redes sociais e corrupção. E aí vocês querem ver o negócio ficando mais interessante? Logo depois disso, foi feita uma convocação falando que a manifestação daquele povo era um golpe de Estado. Sim, que era golpe de Estado e que deveria ser reprimido. A CNN em espanhol, né, fez uma matéria também sobre os protestos contra a proibição do uso das redes sociais. E aqui ela trouxe algumas imagens mais locais, né, do que o povo fez, né? O povo tacando coisas ali contra os policiais, reclamando, né, das manifestações, dos cortes, né, da falta de liberdade, e aí foi juntando gente, sabe? Eles foram ligando um para o outro, e em sua maioria, você veja que são jovens lá no Nepal, né? A sua maioria, jovens questionando e brigando pela liberdade, né? São cenas que vão entrar para a história, né, do Nepal. Olha só, pessoas feridas, pessoas mortas, gente do povo, mas o governo, o autoritarismo socialista, comunista, jamais, né, vai entregar os pontos, né? Não vai entregar a soberania para o povo de forma alguma. E aí tem algumas fotos aqui a mais, mas preste atenção. Não existe pressão do governo que o povo não derrube. Não existe pressão que se o povo não for para a rua, se o povo agir, atuar, não resolva. O governo do Nepal não resiste aos protestos e retira a censura contra mais de 20 redes sociais. Depois da atuação, o governo do Nepal não aceitou, não resistiu, não segurou e voltou às redes sociais no Nepal. O Partido Comunista do Nepal não resistiu. Precisou retirar a censura imposta contra as 26 redes sociais banidas sob o falso pretexto de proteger a soberania nacional. Enorme derrota para o Partido Comunista no poder no Nepal. Após protestos em massa nesta quinta-feira, o governo não resistiu e precisou retirar às pressas a censura imposta contra 26 redes sociais sob falso pretexto de proteger a soberania, de notícias falsas, discurso de ódio e fraude online.
tem mera semelhança aqui ou não, né? Discurso de ódio, discurso de ódio, atentado à democracia, soberania digital, discurso comunista, isso tem alguma coisa que parece aqui com a nossa região? Mas os caras são lá no Nepal. Nepal. E eu estou falando de Brasil. E você sente a semelhança. Tem método, tem forma de agir, né? E aí, para vocês entenderem um pouco mais, vem uma matéria daqui do Hoje no Mundo Militar. Ó, veja essas cenas, tá? Do povo nas ruas. A matéria diz o seguinte: Hoje no Mundo Militar, é um site super sério, tá? Segundo fontes locais, o primeiro-ministro, alguns ministros e secretários do Nepal estão fugindo da capital em helicópteros do exército, após as manifestações fugirem do controle, em resposta às graves denúncias contra a corrupção e após o governo censurar a internet para combater o que chamou de fake news. E agora, cerca de 19 pessoas morreram em confrontos com a polícia. A casa do primeiro-ministro e alguns edifícios governamentais foram atacados e incendiados. É o que está acontecendo no Nepal, tá? Ou seja, a ditadura do Nepal pode cair a qualquer momento, o Partido Comunista Chinês pode cair a qualquer momento, depois das pessoas terem tomado a rua. A morte dos jovens, 19 jovens, não vai ficar em vão, né? Porque o povo foram para manifestar, mas quando abriram fogo contra o povo se uniu ainda mais, o povo ainda foi mais para cima, o povo não recuou. E agora, os líderes, né? Porque não são líderes, são os ditadores, né? Os malditos estão começando a correr. Então, tá vendo a importância de você entender, né? Sobre a geopolítica, o quanto isso interfere na sua vida, na minha vida, porque assim, a gente observa os erros que estão acontecendo lá fora. E aí, mais cedo ou mais tarde, pode acontecer o mesmo aqui no nosso país, né? Tá vendo o tamanho, né, que vem surgindo a indignação do povo a partir das redes sociais. Então, as redes sociais estão fazendo, né, uma reviravolta total em relação a tudo que a gente conhece de política, né? Está apontando o dedo para a corrupção, está mostrando a corrupção, está mostrando os abusos, né? E nem tudo é corrupção, porque nem tudo é ilegal, mas é imoral, como uma namoradinha de um ministro aí recebendo 300 mil num único mês, né? Então, assim, esse tipo de coisa aí é o tipo de coisa insana, absurda, e que as redes sociais expõem. É por isso que eles odeiam tanto a gente das redes sociais. Nós exercemos atividade de risco hoje, né? Não tenha dúvidas disso, né? Dando continuidade agora, bora falar de Venezuela? Já que é geopolítica, vamos falar de Venezuela um pouquinho. O Ivan Kleber acabou de fazer uma publicação, né? Olha só, bem típico desses países autoritários, ditadores e comunistas, né? Ó, Venezuela e Irã. A Venezuela e Irã unem forças contra a mobilização militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe. Diplomatas de ambas as nações enfatizam a necessidade de defender a soberania de suas nações. Olha o assunto. Defender a soberania de suas nações e fortalecer os laços bilaterais. Reporta a emissora venezuelana Telesur. Ou seja, agora ganhou um reforço de peso, o Irã agora é aliada da Venezuela. Agora, o que aconteceu? O secretário de Guerra dos Estados Unidos, que é o Pete Hegseth, ele, de surpresa, do nada, pegou um helicóptero lá nos Estados Unidos, veio até um dos lança-aviões que estão atracados no Caribe, desceu, conversou com os soldados e disse, olha, não é se os Estados Unidos vão entrar para chutar a traseira do Maduro, é quando. A gente só está decidindo quando. Dá uma olhada aqui. Ó, secretário de Guerra dos Estados Unidos faz visita surpresa a navio no Caribe. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, fez nessa segunda uma visita surpresa a um navio militar deslocado para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela. O governo norte-americano não divulgou a localização da embarcação. Mas não parou por aí não. Calma que o negócio vai ficar melhor ainda, mais melhor de bom, né?
Olha só, vem cá. Maduro, regime de Maduro, depois disso, sequestra a família na Venezuela, incluindo uma menina de 2 anos. Isso aqui é o gancho que os Estados Unidos queria, que foi publicado, né, por um alto general da Marinha americana. Olha só, não há informações sobre o paradeiro ou estado de saúde da família. Escuta isso. No sábado, o Comitê para a Liberdade dos Presos Políticos da Venezuela denunciou a detenção arbitrária e o desaparecimento forçado de 4 membros da família Guillen, no estado de Carabobo, norte da Venezuela. Entre as vítimas está Nicole de Los Angeles, uma criança de apenas 2 anos que teria sido levada sem mandato, junto da mãe, a Chantal Niulani Guillen, de 21 anos, a mãe de 21 anos. Segundo o clipe, a sequência de detenções começou em 4 de setembro, quando agentes da Polícia Nacional Bolivariana invadiram a residência de Passo Real e prenderam Miriam Fernandes Ruiz, que é de 72 anos, e o seu neto, Miguel Ângelo Guillen Barra, de 17 anos. Então eles entraram, levaram a senhora, de 72 anos, levaram o neto, de 17 anos, junto. No dia seguinte, Miguel foi obrigado a ligar para a irmã, a Chantal, que se apresentou na sede da PNB, em La Esmeralda, com a filha de 2 anos. Ambas também foram detidas, sem justificativa oficial. Desde então, não há informações sobre o paradeiro ou estado de saúde da família. O clipe qualificou a ação como desaparecimento forçado e denunciou uma prática de CIPEFAD, represálias coletivas contra parentes para semear o medo social. Ou seja, eles desapareceram com as pessoas, prenderam as pessoas e fizeram questão de divulgar para todos, dentro da Venezuela. E aí veio o Maduro, disse que está disposto a enfrentar os Estados Unidos, enquanto esse gordo, bigodudo, sem vergonha, está dentro de um bunker, enquanto os generais dele estão dentro de um bunker escondido, estão mandando um monte de velhinho comprar estilingue, arma, pagar com o dinheiro deles para ir guerrear contra os americanos. Só para manter esse sem vergonha no poder. É isso aqui, tá? É isso aqui. Maduro mobiliza 25 mil militares nas fronteiras em resposta à pressão dos Estados Unidos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a mobilização de 25 mil militares das Forças Armadas Nacional Bolivariana para reforçar a vigilância nas regiões fronteiriças com a Colômbia e o Caribe, em meio à escalada de tensão com os Estados Unidos. A decisão ocorre dias após a Marinha norte-americana afundar uma embarcação com 11 supostos narcotraficantes vindos da Venezuela, E aí vem uma matéria do Diário 360. Estados Unidos criticam, aí já é Brasil, Estados Unidos criticam Moraes e prometem ações contra abuso de autoridade no Brasil em meio às comemorações do 203 dia da independência, do 203º dia da independência. Vamos lá. Bora lá. Estados Unidos e Venezuela. Isso aqui é a visita do general, lá no navio, no porta-aviões, na região do Caribe. Não é se, mas quando, diz secretário de guerra americano, em navio de guerra americano no Caribe, no dia 8/9/2025, ontem, Então, foi a visita dele lá e ele disse, não é se não, é quando. Qual que é a ideia aqui agora? Vai ter uma ordem dos Estados Unidos para que eles entrem contra os cartéis de droga dentro da Venezuela. E aí, eles emitiram uma nota para que o governo da Venezuela não interfira, que os soldados venezuelanos não interfiram, que eles vão entrar e vão matar todos os traficantes, todos os criminosos. E a ordem é, Maduro não interfira. Inclusive, se você quiser já pedir renúncia, seria muito melhor. Matéria do Gazeta do Povo agora para vocês, tá? Trump sugere que ataque dos Estados Unidos dentro da Venezuela e Maduro reforça tropas no Caribe, tá? Então o Trump disse que vai fazer ataques e o Maduro reforçou as tropas.
Então, enquanto o Donald Trump diz, olha, nós vamos entrar, nós vamos fazer ataques dentro da Venezuela contra os cartéis de droga. Se vocês interferirem, nós vamos entender que vocês são parte dos cartéis de droga. O Maduro mandou 25 mil soldados para as fronteiras onde estão os cartéis de droga. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Vai começar a guerra, né? Trump ameaça atacar o cartel de Los Soles na Venezuela e amplia a tensão militar no Caribe. O conflito pode, inclusive, escalar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu neste domingo a possibilidade de ordenar ataques contra o cartel de Los Soles, dentro do território da Venezuela. Questionado por jornalistas sobre a medida, respondeu de forma direta: já verão. A declaração ocorre em meio ao aumento das tensões em Washington, né? Ou seja, acontece bem no meio dessa tensão toda aí, né? E aí tem um videozinho aqui onde o Trump só vira para eles e fala assim, espera aí que vocês vão ver, né? Logo vocês saberão, diz Trump sobre o possível ataque à Venezuela, né? Então, isso aqui é do The São Paulo News, né? Então o Trump, a hora que chegar ele perguntar, e aí, vocês vão atacar a Venezuela? Ele falou, não, calma, logo vocês saberão. A gente não vai avisar nada não, só vai deixar acontecer, né? Deixa acontecer naturalmente. E aí vem, Trump está avaliando opções para lançar ataques militares contra cartéis de drogas que operam na Venezuela, incluindo ataques de dentro do país. Matéria do Not Journal, né? Então, assim, tá todo mundo sabendo que o Trump, a qualquer hora, pode entrar na Venezuela. E aí, o Maduro, em vez de recuar, foi militares para as fronteiras. Essa novela tá ficando boa demais. Eu tô adorando ver essa novela, até porque eu sei que aqui, nessa aqui, o bandido é quem vai acabar perdendo, né? Vamos falar da CPI? Agora vamos falar aqui interna aqui. Pois é, a CPI tá dando o que falar, né? Então, teve questionamento, estão querendo tirar o Rogério Marinho, estão querendo expulsar o Rogério Marinho, teve bate-boca, teve pancadaria, teve ministro chorando, teve ministro calado, a CPI do INSS está dando o que falar. Vamos começar com o que eu sei que vocês gostam mais, a baixaria dentro do Congresso, né? Aquela escolinha do professor Raimundo, cara, que a gente paga, né? Dá uma olhada. Giovanni Cherini no Instagram. Confusão na CPMI. Quando a verdade sobre o PT aparece, o desespero fala mais alto. Dá uma olhada nesse trecho aqui, né, da briga entre o Sóstenes Cavalcante e o Rogério Carvalho. Dá uma olhada. Pois é, você que paga essa escolinha do professor Raimundo toda aqui, né? Então teve esse momento aqui dessa pancadaria aqui, mas não foi só disso que viveu a CPI, não. Teve outras coisas, foi além. Vamos lá, teve um momento, né, também publicado pelo Giovanni Cherini, que o Carlos Lupe foi ouvido dentro da CPMI do INSS. E aí parece que ele tá meio chateadinho, né, com essa história aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesse trecho aqui, olha só. Pois é, né? Você vê que nitidamente, né, tá abatido, sentindo que o governo deixou passar batido, sentindo que o governo vai abandonar ele, já abandonou, né? Então, isso aqui ainda vai dar muito pano para manga, viu? E aí, tem um trecho aqui agora que o Marcel Van Hatten literalmente descascou
o ex-ministro do INSS. Dá uma olhada aqui, né? Matéria do Metrópolis que eu trago para vocês agora. Situação que nomeou todo mundo que ajudou a roubar ou que roubou, dizendo que não tem responsabilidade, ou melhor, não querendo nem dizer que não tem ou que tem, porque preferiu ficar calado na pergunta mais importante desta noite. E eu vou refazer essa pergunta. Eu vou refazer porque o seu silêncio diz mais alto que qualquer palavra. O senhor tem responsabilidade sobre as nomeações de André Fidelis, Giovanni Spicker, Jucimar Fonseca, Reinaldo Barroso de Almeida, sim ou não? Não vou responder. Não vai responder, porque o senhor tem responsabilidade direta. Foi porque o senhor era ministro da Previdência no governo do Lula que roubaram tantos aposentados. Por isso o senhor não responde, porque a responsabilidade é sua também. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maceió. Por solicitação do advogado para... O senhor vai responder? O senhor quer que suspenda a sessão? Não? Com a palavra o senador Rogério Carvalho. Obrigado, senhor presidente. Então, senador, só um minutinho. O advogado solicitou a suspensão para a conversa com a testemunha. Suspendo a sessão por 10 minutos. Então, lembra que eu disse que até poderia acabar em pizza? É possível, tá? Não vejo problema algum em acabar em pizza, afinal, é do histórico do Brasil, né? O Brasil é assim, infelizmente. Pode acabar em pizza. Porém, muita coisa está sendo revelada. Muita coisa está sendo revelada, muita pressão. O Lupe se viu abandonado pelo governo, né? O Lupe, no dia lá, só foi o Rogério Carvalho e mais um ou outro gato pingado. A oposição deitou e rolou em cima do Lupe, que é o ex-ministro da Previdência. Lembrando que ele é do PDT. Ontem, o PT pediu a prisão, a Gleisi Hoffmann se manifestou pela prisão do Ciro Gomes, que é a figura histórica do PDT, ou seja, está abandonando o PDT. Então, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para acontecer. E por fim, mas não menos importante, vamos mostrar a hipocrisia, né, da mídia brasileira. Dá uma olhada. Olha só. Isso aqui é um sujeito que fica lá defendendo o pessoal de Gaza, né? Vou falar muito aqui não, você tire suas próprias conclusões. Isso aqui é um brasileiro, né? Matéria do Metrópolis. Esposa de Ávila informa estado de ativista após drone atingir um barco. Olha isso, né? Atingiram um barco dele com um drone de guerra. A esposa do ativista brasiliense Tiago Ávila, que seguia em alto mar rumo a Gaza, e um dos barcos da frota ser atingido por um drone na noite dessa segunda-feira, deu atualizações sobre o estado do companheiro. Então, veja só, foi atingido por um drone, que perigão, nossa! A psicóloga Lara de Souza informou ao Metrópolis que o marido telefonou para avisar que estava bem. O barco dele, chamado de Family Boat, tinha 6 pessoas a bordo, entre eles a ativista sueca, a Greta Thunberg, aquela coisa chata, né? Aquela tal da Greta Thunberg. E aí a gente se pergunta, nossa, o barco deles foi atingido, né? Provavelmente Israel, alguém assim, né? E aí nós temos a imagem aqui do que aconteceu com o barco dele. Peraí, vou voltar aqui para que você possa ver. Talvez a claridade não vai permitir que você veja. Tá, o barquinho, de repente, caiu o negócio e pum, começou a pegar fogo, tá? Começou a pegar fogo. Não explodiu, isso aqui é fogo, tá? É por causa da câmera de visão noturna, né, com baixa qualidade, acabou dando a impressão de que explodiu, mas não explodiu, só caiu alguma coisa lá e começou a pegar fogo, né? Você vê a fumaça, o fogo. E aí eles disseram, eles já sabem, eles já planejaram ali, eles já entenderam que ali era um drone israelense que foi utilizado para matá-los e para explodir a embarcação deles. Mas peraí, tá esquisito. Você já viu os estragos que os drones israelenses fazem? Se cai um drone num barquinho, não pega fogo não, tá? Faz BUM! Destrói, não sobra um vivo. Mas vamos lá. Hoje no mundo militar, o barco da Greta e companhia
pegou fogo quando estava atracado na Tunísia. Segundo os membros da flotilha é o barquinho deles, né? A caminho de Gaza, eles foram atacados por um drone israelense. Mas as autoridades tunisinas, olha só, nem sabia, que vistoriaram o barco, pegaram a presença de vestígios de ataque, negaram a presença de vestígios de ataque de drone. Não tinha nenhum vestígio de ataque de drone, como estilhaços, explosivos ou peças de drones kamikaze. Esse vídeo, que começou a circular hoje de manhã, mostra aquilo que parece ser um flare de sinalização caindo no convés da embarcação. Resta saber de onde esse flare foi lançado, de terra, de algum barco à volta ou de um drone, como eles alegam. A investigação ainda está em curso. Mas tudo leva a crer que, sabe aqueles negócios de sinalização? Alguém tacou dentro do barco para pegar fogo. E aí, quem sabe fazer um auê, né? Militares nos atacaram! E a gente sabe que se tem uma coisa que a esquerda sabe fazer muito bem, é narrativa, né? Narrativa, distorcer os fatos, distorcer a realidade, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito prazer, muita honra em estar aqui com vocês, com mais um bate-papo. A gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial para vocês, tá, pessoal? Lembrando a vocês que vocês que nos acompanham aí, eu vou deixar na descrição aqui, se você acha que o Brasil está indo numa situação muito complicada, tá? E mesmo que você não acha, meu amigo, tira uma cédula uruguaia, tá? Uma residência uruguaia de outro país, um país sólido. Por quê? Eu explico para vocês. Se por um acaso esse Brasil continuar do jeito que está, eles vão incriminar todo mundo que não faz o L e que não é puxa-saco do PT. E aí, se você tiver uma certidão de antecedentes criminais no futuro, você não sai daqui de dentro. Então, é por isso que eu te falo, pensa nisso como um plano B, tá? Pensa como um plano B, você vai ter uma nova visão das coisas, você precisa de ajuda para estar fazendo isso aí, o escritório está à disposição para te dar esse suporte aí, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.